Olá, você já ouviu falar do FEFOL? A cidade de Olímpia, localizada no interior de São Paulo, é famosa por carregar o título de Capital Nacional do Folclore. Todos os anos, durante a primeira semana de agosto, grupos e manifestações folclóricas se reúnem na cidade para apresentarem o Festival do Folclore, popularmente conhecido como FEFOL. Em 2024, o festival completou 60 anos e recebeu 180 mil pessoas ao longo dos 9 dias em que foi realizado, com 20 mil comparecendo apenas no primeiro dia. Este foi o assunto abordado pela jornalista Lahane Guariente em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seu vídeo documentário, O Diamante da Cultura Popular, 60 anos do Festival Nacional do Folclore de Olímpia, Lahane mostra a organização da festa e a sua importância cultural. Este é o tema do MAC Entrevista de hoje e Lahane Guariente é minha convidada. Eu sou Alex dos Santos e o MAC Entrevista está começando. Muito obrigado, Lahane, por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço por ter me convidado, Alex. Estou muito feliz de estar aqui. Você cresceu acompanhando o FEFOL, né? Viveu bem perto por lá. Como foi trocar o olhar de espectadora pelo de documentarista na hora de fazer o seu TCC? Então, eu confesso que foi um pouco difícil, porque, como você falou, eu nasci em Cajubi, né? Então, desde criança eu participo da festa como espectadora, como visitante. E por eu ter essa experiência, essa vivência, na hora de fazer o TCC, eu queria falar de tudo, abordar tudo ao mesmo tempo. E não dá tempo, né, de colocar tanta coisa no documentário, porque quando eu fiz, o máximo era 25 minutos. Então, eu tive que ter esse olhar mais distante, eu tive que praticar um pouco isso, de olhar, de fora para dentro, para conseguir abordar um pouco o folclore. Mas foi muito legal, eu gostei. Mudou bastante sua perspectiva sobre o festival? Mudou um pouco. Tinha muita coisa que eu não sabia, não conhecia, porque, por exemplo, eu acreditava que a comissão organizadora, ela era paga, né, remunerada. E aí eu descobri que não, que todo mundo era voluntário. E eu achava, inclusive, que todo mundo, que os governos, né, a prefeitura, todos os prefeitos gostavam muito de fazer essa festa. É meio inocência minha, né? E descobri que, na verdade, não, que a festa, ela acontece, ela é boa de acordo com o gosto do prefeito pela festa. Nesses últimos 8 anos foi uma festa muito legal, porque o prefeito, ele era muito dentro dessa realidade do folclore, né? Desde criança ele participou do GODAP, que era um grupo... que é um grupo folclórico. Eu estou até desvinculando do assunto já, né? Perdão. Mas, enfim, mudou um pouco, sim, a perspectiva, porque eu descobri muita coisa que eu não sabia sendo visitante. No documentário você mesclou bastante imagens expositivas e outras mais observativas. O que te levou a escolher esse estilo de filmagem para o documentário? Então, eu escolhi os modos expositivo e observativo porque eu queria explicar para quem não conhece o que é o FEFOL. E também o observativo eu queria mostrar, eu queria que as pessoas sentissem a magia da festa, se sentissem lá, né? Então o observativo eu escolhi por isso, para não ter a minha intromissão, né? Não ter o meu dedo ali, gravar as pessoas agindo naturalmente, como elas gostam de dançar, de conversar, de viver mesmo. E o expositivo eu utilizei para poder explicar, principalmente para quem não conhece um pouco sobre o FEFOL. Em conversa com o meu orientador, ele tinha comentado para eu fazer também o modo participativo. Mas eu falei que o Vanderlei também falou na banca que eu poderia ter feito esse modo participativo, que seria mais interessante. Mas eu optei por não fazer ele, porque eu senti que eu estava com um pouco de vergonha de me colocar ali, sabe? Já estava meio nervosa de fazer as entrevistas sem estar, na frente da câmera. Então eu achei melhor só fazer o expositivo e o observativo mesmo para alcançar meu objetivo. Você conversou com bastante gente na hora de fazer o documentário. Foi desde artesãos, dançarinos. Das pessoas que você entrevistou, qual foi a história que você ouviu que mais te comoveu? A entrevista que eu mais gostei foi a com o João Ferreira, que é o capitão do terno de congada Chapéu de Fitas. E eu gostei muito porque ele, além de ser muito carismático, ter uma eloquência muito boa, ele se sentiu muito à vontade na frente da câmera. E eu sinto que não foi nenhuma entrevista, sabe, que eu tive com ele, foi mais uma conversa. Eu fiz acho que no máximo 2 perguntas e o resto ele foi só complementando e desenvolvendo. E foi muito legal isso, porque ele contou
sobre toda a família dele, contou como o grupo foi criado, contou um pouco sobre as crenças deles, o que o grupo acredita, o que o grupo comemora. E isso foi muito legal. Ele, inclusive, cantou, né? Tipo, ele do nada começou a cantar e eu fiquei, meu Deus, isso é muito incrível. Esta flor é a semente que caiu do céu. Eu ofereço a todos meus irmãos. Foi muito interessante. Eu acredito que muitas vezes, né, nós como jornalistas, a gente não pode deixar o entrevistado ter essa abertura muito grande porque acaba enrolando um pouco. Mas nesse caso, para esse tema em específico, que é o folclore, eu acredito que foi importante ter esse tipo de conversa com ele porque eu tinha muito que aprender também. E como eu estava livre, né, aquele dia estava de boa, foi muito legal ter esse papo com ele. E eu queria até ter mostrado mais dele no documentário, mas infelizmente não deu tempo. Teve que acabar cortando boa parte do resto. Sim. Tiveram várias entrevistas que você, inclusive, acabou deixando de fora. Como é que você fez a seleção de quais entrevistas foram para o documentário e quais tiveram que ficar de fora? Então, foi bem difícil porque eu fiz muitas entrevistas, eu fiz mais de 20 e eu tive que ter... Eu queria colocar tudo, né, praticamente, mas aí não tinha como. Ia ficar só um monte de recorte de várias entrevistas, várias pessoas falando um pouquinho de cada, ia ficar feio, ia ficar chato, né? E conversando com o meu orientador, ele falou pra eu ter esse olhar de tipo, eu quero colocar tudo porque eu sei que eu tenho muitas coisas. Mas quem tá assistindo o documentário não sabe o que eu gravei e o que eu deixei de fora. Então eu tive que colocar o que era realmente essencial e o que não podia faltar. Então eu pensei por esse lado, eu pensei, se eu fosse a pessoa que tá assistindo o documentário, eu não saberia o que ficou de fora e o que deixou de ficar de fora. Então eu tive que ter esse desapego assim, né? E deixar algumas de fora. Teve alguma entrevista que você cortou que você gostaria de ter colocado no documentário? Sim, teve a entrevista da artesã, a Fernanda Maria, ela explicou bastante sobre como funciona o pavilhão de artesanatos. Ela falou sobre o edital, sobre como você pode colocar a sua barraquinha lá, e explicou também a relação da arte, né, do artesanato com o folclore e com a cultura brasileira. Eu gostei muito da entrevista dela, eu achei que tem um conteúdo muito interessante, mas não coube no documentário, e se eu colocasse a entrevista dela, eu teria que fazer também uma introdução, falar um pouco sobre o pavilhão, colocar um off, então acabaria tomando mais tempo ainda, né? Inclusive, o máximo eram 25 minutos. E o meu orientador, ele disse que eu deveria fazer no máximo 20, porque 25 ele achava muito. Deu 23, né? Mas ainda assim, passou um pouquinho, mas acho que tá bom. Durante as filmagens, teve algum momento que te pegou de surpresa? Alguma coisa que estava fora do roteiro, mas que acabou ainda assim indo pro ar? Sim, isso que eu comentei da entrevista com o João Ferreira, ele começar a cantar do nada foi algo que eu não esperava, né? Então, tanto a introdução quanto a parte que eu coloco na entrevista dele cantando não estava dentro do roteiro. Com carinho e com amor, foi colhida lá no campo, com carinho e com amor. Até porque eu nem tinha pensado em pedir para ele cantar, não achei que ele fosse fazer isso do nada e foi algo muito natural. Ele estava contando a história do São Benedito e aí ele simplesmente começou a cantar e explicar o que significava a simbologia da música, o que isso significa para eles. E foi muito legal e foi a introdução, né, do documentário. Teve algum momento desses que foi fora do roteiro que você acabou cortando do documentário também? Assim como algumas das entrevistas? Eu fiz uma entrevista com uma olimpiense que ela conheceu o namorado dela dentro do FEFOL. Ali, então, tipo, eles estão juntos já há 6 anos, eles deram o primeiro beijo deles lá no FEFOL. Era algo que não estava no roteiro e que eu entrevistei, que eu achei muito legal isso, porque mostra que lá pra gente, da região e também pro pessoal de Olímpia, o folclore, o FEFOL, né, ele não é só um festival que valoriza a cultura popular, ele também realiza essa socialização, né? Então, muita gente é pedida em casamento no folclore, muita gente conhece o amor da vida dela no folclore, muita gente faz amizades no folclore. Então, isso era algo que eu gostei muito, que eu queria passar no documentário, mas também não coube. O documentário termina com uma mensagem do amor, sobre o amor das pessoas pelo festival. O que essa mensagem significa para você? Então, essa mensagem,
até você comentando isso, eu lembrei. Isso também foi algo que eu não estava planejando colocar no documentário. E a professora Cidinha Manzoli, ela começou a falar essas palavras tão bonitas. Ela também depois, no momento que a gente parou de gravar, ela começou a chorar, ela ficou muito emocionada. Porque o FEFOL, ele é isso. Precisa de muitas pessoas para fazer ele acontecer. Então, eu queria mostrar isso para quem não conhece e até para as pessoas que conhecem, que participam, sabe? Para mostrar que o trabalho delas, o esforço delas para fazer o FEFOL acontecer é valorizado. Que tudo é feito com muito amor. E eu queria que quem não conhece sentisse isso, entendesse que a gente faz aquilo porque a gente gosta, as pessoas vão até lá porque elas gostam. Elas saem do Tocantins, de Sergipe, para ir para a Olímpia. E a Olímpia, inclusive, não paga a viagem delas, isso é algo que eu acho que nem coloquei no documentário, elas tiram dinheiro do bolso delas para irem até a Olímpia, para se apresentar, para apresentar a cultura delas, porque elas gostam, porque elas amam isso. E era isso que eu queria fazer com que o telespectador sentisse, sabe? Eu queria que ele sentisse o amor que os olimpienses e que os grupos folclóricos têm pelo FEFOL. Como você espera que o público receba essa mensagem? Eu espero que eles recebam muito bem, né? Que eles tenham vontade de ir até o FEFOL. Isso é uma coisa também que eu pensei muito na hora de fazer o documentário. Eu queria que as pessoas se sentissem instigadas a conhecer mais o FEFOL, o festival, o folclore brasileiro no geral, né? Porque muita gente conhece Olímpia por conta do Termas dos Laranjais. A Olímpia é uma cidade turística, né? Principalmente por conta do Termas. Mas elas não sabem que existe esse FEFOL. E Olímpia ela é conhecida como a capital nacional do folclore, mas muita gente não sabe disso. Tipo, o pessoal da região sabe, né? Ribeirão Preto, Rio Preto, Olímpia. O pessoal do interior de São Paulo sabe disso. Mas muita gente daqui da capital que eu conversei, eles não sabem desse título, não sabem dessa história que Olímpia tem com o folclore brasileiro. Então eu queria que as pessoas recebessem dessa forma, que elas se sentissem instigadas pelo documentário e buscassem, pesquisassem e até fossem lá para conhecer mais a festa. Olhando o documentário agora pronto, tem alguma coisa que você gostaria de ter feito de uma maneira diferente? Sim, foi inclusive comentários da banca isso. Eu gostaria de ter falado mais sobre o professor José Santana, que foi o criador da festa. Se não fosse por ele, a festa não existiria. A festa existe, né, há 60 anos já, mas se não fosse por ele, se ele não tivesse se esforçado, não tivesse ido atrás e corrido para fazer acontecer, ela não teria acontecido. E eu sinto que no documentário eu só citei ele, sabe? Não deixei claro como ele foi importante para a Olímpia. É até engraçado, porque todo mundo que você conversa lá, todo mundo ama ele. Eu não encontrei uma pessoa que não gostasse do cara. E é engraçado, porque tem gente que às vezes tem alguns inimigos, né, alguns rivais e tal. Sim, ele já faleceu, inclusive, né, não comentei isso. Mas ele é falecido e eu sinto que eu não explorei ele o suficiente no documentário. Talvez isso fosse uma coisa que eu colocaria a mais. Teve alguma outra entrevista que você gostaria de ter feito que acabou não se concretizando no documentário? Eu queria ter entrevistado o prefeito, mas ele não tinha espaço na agenda, não tinha horário, e aí então não... Achei melhor também... Não melhor, né? Eu queria ter entrevistado, mas acho que foi pro bem isso, porque senão ia ficar uma coisa muito oficial, né? Uma coisa muito... qual a visão da prefeitura sobre a festa? E é óbvio que ele só ia falar coisas boas, né? São eles que fazem a festa, ele não ia, né? Durante o TCC você precisou equilibrar bastante entre vida pessoal, estágio e a sua iniciação científica. Como foi a estratégia exatamente que você acabou usando para chegar nesse equilíbrio? Então, foi um período bem difícil, né, bem corrido, mas a estratégia que eu utilizei foi adiantar tudo do TCC o máximo possível. Então, no 6º semestre, eu já tentei deixar o relatório todo pronto, que é quando a gente tem a aula, né, para fazer o relatório. Eu deixei o relatório todo pronto para depois só editar algumas coisas que realmente fossem necessárias. E no 7º semestre, eu tentei gravar já o máximo de entrevistas com especialistas possível. Então, eu entrevistei o Estevão, que é o doutor em música, eu entrevistei a Maria do Carmo, que é a historiadora e ela faz parte da comissão, entrevistei a Rosiane, que é a museóloga. Eles eram essa parte especialista que dava para já fazer antes. Agora, os outros que eram mais os dançarinos, o pessoal que vem de fora, a preparação, eu tive que esperar mesmo o 8º semestre para gravar durante a festa. Outra coisa também, outra estratégia que eu utilizei foi adiantar muitas coisas nas férias. Até porque o festival ele acontece em agosto, na primeira semana de agosto, então não tinha como eu não fazer isso nas férias, né? Porque tinha que estar com tudo pronto
até a primeira semana de agosto. Então, quando eu voltei para cá, depois das férias, eu já estava com todas as gravações prontas. Foi mais só editar. E aí, quanto à iniciação científica, né, o estágio eu fui tocando, né, eram aquelas 6 horas depois da aula, não tinha como fugir, mas a iniciação científica foi uma coisa que eu me atrapalhei um pouco, acabei deixando para fazer de última hora, me deu muita dor de cabeça. Não façam isso, é melhor adiantar mesmo. Mas enfim, essa foi a estratégia que eu utilizei. Foi muito complicado fazer o TCC em Olímpia, com você morando em São Paulo? Então, não foi tanto, porque a minha família ela é de Cajobi, então eu aproveitei os finais de semana que eu ia para lá, os feriados que eu ia para lá, para poder gravar. Cajobi e Olímpia tem uma distância de 20 minutos mais ou menos, eu não sei a quilometragem porque eu não sou muito boa nessas coisas, mas dá uns 20 minutos de carro. Então, como eu gravei a maior parte das entrevistas e das gravações, né, nas férias, foi até que tranquilo. Você teria algum conselho para dar para quem está fazendo TCC agora? Eu acho que o principal conselho que eu tenho é você aproveitar a aula de projetos em jornalismo para fazer o seu relatório. Tipo, realmente foque no relatório e tente terminar ele até o final do 6º semestre. Porque depois a sua vida está praticamente, não feita, mas está 50% já está resolvido, né? É só você atualizar algumas coisas, modificar algumas coisas, trocar o verbo do passado do futuro para o passado, né? E tenta, tipo, escolher o tema, tenta focar em um tema, veja algo que você gosta de trabalhar, porque você vai ter que ficar um ano inteiro trabalhando com isso, né? E acho que é isso. Lahane, novamente eu agradeço por ter aceitado o convite para participar da entrevista. Eu que agradeço, Alex. E meu muito obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.